Seja bem-vinda à série Descomplica. Serão 4 vídeos que vão te ajudar no dia a dia a fazer uma maquiagem de forma mais simples e alcançar o resultado que você espera. Você já usou a cor de base errada e saiu parecendo um fantasminha nas fotos? Vou te ajudar com isso. E a sombra esfumada que você olha a foto, olha vídeo e quando reproduz em casa não fica do jeito que você imaginou? Também tem solução para isso. Delineador. Já errou o traço do delineado e teve que tirar tudo, toda a maquiagem, começar do zero ou esquecer a ideia de fazer delineado? Tem solução para isso também. E por fim, cílio postiço. Se você quer aprender a colocar cílio postiço para dar um up no visual, um poder na maquiagem, nessa série você também vai aprender como aplicá-lo de uma forma mais fácil e mais simples. Tenho certeza que essa série vai descomplicar a sua vida na maquiagem, você vai conseguir reproduzir com muito mais facilidade cada uma das técnicas que eu vou te ensinar. Espero ajudar. Um beijo e vem comigo! E aí, minha filha, me conta se você já não passou por isso, se já não errou a cor da base e ficou parecendo um fantasminha. Então hoje eu vou dar dicas pra você não errar mais, não cair mais nessa e sair com a cor da base linda nas fotos e no seu dia a dia, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, escolha 3 tons de base aproximados do seu tom de pele, 3 tons que você fique aí na dúvida se são os tons corretos e você vai testar no rosto, tá? Base a gente não testa na mão, não testa no pulso, não testa no pescoço, não testa em lugar nenhum que não seja onde ela vai ser usada. Certo? Então a gente vai passar direto no rosto. Eu vou selecionar 3 cores e vou passar aqui para dar o exemplo para vocês. Primeiro tom, que é o que eu acho que se aproxima mais da minha pele. Ó. Vou passar aqui no meio. Esse tom aqui é o bege 5 da Mary Kay. Vou passar o segundo tom, que é um tom mais claro, que é o bege 4. Ó, aqui do lado. Vou dar um zoom para vocês verem melhor. E depois o bege 6. Então eu passei 4, 5 e 6. Três tons para eu decidir qual é o tom mais próximo da minha pele. Tá? Feito isso, você vai esperar secar essas bases aqui, porque a base, depois que ela seca, às vezes sofre um pouquinho de alteração na cor, ela dá uma oxidada, então fica mais escura. E aí, depois que secar, é que você vai ver a real tonalidade que ela vai ficar na sua pele. Feito isso, o segundo passo para você ter certeza da escolha da sua base é: você primeiro aplicou as 3 tonalidades, a que mais se aproximou você vai pegar e aplicar numa maior parte do rosto. Então eu vou aplicar em quase toda a minha bochecha aqui, ó. Porque quando a gente aplica ela só um pouquinho para fazer um teste, ela pode enganar com o tom, mesmo depois de seco, como eu expliquei. Então agora eu tô aplicando na bochecha toda de um lado só, bastante quantidade, numa área maior, para eu ter certeza depois que ela secar que vai ficar exatamente... Ó, você não passa base no cabelo não, hein, minha filha? Ó, pra ver se vai ficar exatamente o tom da minha pele, certo? Então eu vou esperar uns minutinhos ela secar totalmente pra eu ter certeza e aí sim, definitivamente escolher se é o tom correto pra eu fazer a minha maquiagem. Agora sim, eu voltei com o meu tom de base escolhido, eu tô usando a bege 5 da Mary Kay e eu vou ensinar pra vocês agora as formas de aplicação. Só que antes de aplicar a base, um passo muito importante que vocês não podem pular e não devem pular para terem uma maquiagem mais bonita, mais duradoura, é hidratar a pele. Então eu vou hidratar a minha pele. Nesse hidratante já tem protetor solar que vai ajudar a proteger a pele também dos raios ao longo do dia. Vou espalhar em toda a pele.
Por que é importante você hidratar a pele antes da base? Como a base é líquida, a nossa pele, se não está hidratada, absorve esse líquido, essa base, de forma diferente nas partes do rosto. Então você pode ficar com a pele manchada por não ter uma pele hidratada, tá bom? Fora o aspecto de maquiagem craquelada, principalmente quando a gente usa corretivo e a base, que dá um acúmulo maior de produto, é muito comum numa pele que não está hidratada ter esse efeito craquelado, tá bom? Então, por esses dois motivos, para ter um acabamento mais bonito e ter a pele com aspecto uniforme, sem mancha de base, é preciso hidratar. E por outros motivos, né, que o hidratante, usando com protetor solar, sendo anti-idade, vai também ajudar a tratar e cuidar da sua pele, não só quando você estiver maquiada, mas sem maquiagem também vai continuar com uma pele viçosa, bonita e saudável. Então, depois de hidratar, agora sim a gente vai aprender a aplicar a base. Agora, 3 formas de aplicar a nossa base. Eu gosto de aplicar a base com pincel ou com esponjinha, mas a gente também tem a opção de aplicar a base com as mãos. E eu vou mostrar pra vocês como funciona. Pincel, quais as opções que a gente tem? O mais comum que as pessoas conhecem é o pincel língua de gato, que a gente espalha a base assim. Esse pincel, ele acaba deixando as marcas das cerdas do pincel no nosso rosto, na nossa base. Então a gente precisa dar um acabamento de alguma outra forma, porque esse pincel deixa marcado. Então eu não costumo usar ele com frequência. Às vezes eu uso ele só para aplicar a base, para depositar no meu rosto, e eu dou acabamento com alguma outra coisa. O pincel que eu mais gosto de usar é esse aqui do topo reto, porque ele me dá 2 tipos de acabamento. Eu posso depositar a base assim, ó, de batidinha e ter uma cobertura maior, ficar com uma cobertura de base maior e melhor no meu rosto, ou eu posso arrastar a base sem que ele deixe as cerdas marcadas no meu rosto, e aí eu tenho uma finalização, um acabamento mais suave, fica mais leve a cobertura da base quando eu arrasto. Então, com um pincel eu consigo fazer 2 tipos de acabamento de acordo com a ocasião ou com a maquiagem que eu quero usar. Então a funcionalidade dele é ótima. E tem a esponja, que muita gente conhece, é muito fácil de encontrar esse acessório para vocês aplicar, e o acabamento também fica legal. Eu só tenho uma dica extra para dar para vocês. A esponja, a gente precisa usar ela úmida, você não pode usar ela seca, por 2 motivos. Primeiro, que a textura no rosto, quando você vai aplicar a base com a esponja, se ela tá úmida, ela tá mais fofinha, mais macia, então fica mais gostoso de você usar. E o segundo e mais importante motivo é pela concentração de produto que, se a esponja está seca, ela absorve aqui dentro, tá? Então se você usa uma esponja seca, como qualquer outra esponja, ela vai absorver tudo de líquido que ela encontrar. E se você coloca a base diretamente aqui, sem ela estar úmida, ela vai sugar toda a sua base, vai ter um desperdício gigante de produto, e você não vai conseguir nunca depositar o suficiente no seu rosto. Então o que que eu faço? Eu peguei um potinho aqui para demonstrar para vocês, eu coloco ela na água, faço ela sugar toda a água, ó, tá vendo? Ela tá bem molhada. Então agora eu vou tirar o excesso. Vou tirar aqui, ó, tudo numa toalha, tá? Então eu termino de tirar o excesso de água da toalha para ela não ficar pingando. Ela está úmida, ela está molhada, mas ela não está mais pingando água. E é assim que eu devo usar a esponja cosmética para aplicar a base, tá certo? Então agora eu vou aplicar para vocês verem. Um lado eu vou aplicar com as mãos, para você ver que dá certo. Se você aí em casa está começando a maquiagem, ainda não tem prática, ainda não tem acessório e quer fazer, dá sim para aplicar com a mão. O ideal é que não seja, principalmente para as peles oleosas. O calor da mão tende a deixar a pele oleosa mais rápido, mas o acabamento, a finalização é tão satisfatório quanto se você usar algum desses itens, tá certo? Vou aplicar só para vocês verem que dá para fazer. E do outro lado eu vou usar uma opção aqui de pincel e a esponjinha também, para vocês verem como o acabamento fica parecido. Então, ó, bastante base, tá? Não fica regulando na base, porque se você quer uma pele perfeita com um acabamento bonito, você tem que passar bastante base para durar também o dia inteiro, ó. Eu
espalho a base com a mão como se eu estivesse espalhando um hidratante. E eu vou vendo aonde falta produto, se tá tudo uniforme. Por que é importante você espalhar bastante base de uma vez? Porque se você der pontinhos pequenininhos pelo rosto e for espalhando aos poucos, essa base ela vai secando. E aonde você fez esses pontinhos pode ficar marcado, tá? Então é importante já colocar uma quantidade, aplicar, esticar bem por todo o rosto. Ó, é muito mais fácil também de espalhar a base, ela rende muito melhor quando você tá com o rosto hidratado. Pronto, base aplicada de um lado, agora eu vou aplicar do outro com o pincel. Vou colocar a base aqui no meu pincel e vou dar a batidinha, não vou colocar muito produto, porque com esse pincel, lembra que a cobertura fica bem mais alta? E com a mão não fica tão alta a cobertura, então eu vou dar a batidinha, ao mesmo tempo eu vou arrastar também e eu vou tentar uniformizar para ficar igual ao outro lado. Mais um pouquinho. É sempre importante a gente passar a base na pálpebra para uniformizar o tom da nossa pálpebra, que também é mais pigmentada, né? Assim como a região aqui de baixo, onde a gente tem olheira, a nossa pálpebra também é mais escura, então a gente uniformiza esse tom principalmente para fazer sombra, porque aí a gente tem um tom mais uniforme para trabalhar aqui as cores de sombra e realçar a maquiagem. Olha aí, base aplicada por todo o rosto. E se fosse com a esponjinha, a mesma coisa. Eu coloco a base aqui na esponjinha e eu dou as batidinhas pelo rosto todo até cobrir de maneira uniforme. Tá? Base aplicada. O que eu sugiro que vocês façam, sempre passem o pincel ou a esponja ou a mão aqui debaixo do maxilar, debaixo do queixo, tá? Não precisa descer pro pescoço se você tá com um tom de base correto, mas sempre passa aqui embaixo pra você esfumar a base, pra não ficar marcado aqui embaixo, tá? Então, ó, só esfumar, ou poderia ser com a mão, passar assim, ó. Não é difícil, ou com a esponjinha. Certo? Então, base aplicada, agora a gente vai tonalizar um pouco o nosso rosto. Porque se você tá, mesmo se você está com a base correta, ela tira as sombras e os contornos do nosso rosto. Então, a gente vai devolver isso com o blush, né? E vai fazer alguns efeitos aí de contorno. Ah, antes disso a gente vai passar o corretivo, só pra corrigir um pouquinho mais a minha olheira. Se você achar que não é necessário pra você, se você não tem muita olheira e gosta só da cobertura da base, pode ir para a próxima etapa, que é o blush a partir daqui, mas vou reforçar aqui um pouquinho, ó, da correção da minha olheira. Formato de triângulo, porque esse já é um corretivo que vai fazer a função de iluminar o nosso rosto. E aí eu vou aplicar aqui, ó, com a esponjinha, dando batidinha sempre, porque tudo que a gente quer camuflar, que a gente quer esconder, a gente dá batidinha pra ter uma cobertura melhor, tá? Ou poderia ser com o pincel, ó, da mesma forma, dando batidinhas. Pode trazer até aqui a lateral para não ficar também tão marcado só esse triângulo abaixo dos olhos. Ou com o dedo, eu vou fazer aqui do outro lado para vocês verem que dá certo também. Quem não tem pincel consegue se virar, consegue improvisar. Ó, da mesma forma, trago até aqui o lado, dando batidinha pra cobertura ficar melhor e vou esfumando aqui para não ficar marcado, ó. Vem como a cobertura fica boa e dá certo também? E aí a pele vai tomando um formato, né? Vai ficando mais legal. Eu preciso selar
essa base e esse pó, para ter uma durabilidade maior a maquiagem na minha pele. E a maioria das pessoas gostam do efeito mate, querem a pele bem sequinha, né? Então eu vou selar essa base e o pó com... Vou selar essa base e o corretivo com o pó compacto. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho do pó e aplicar por todo o rosto. Inclusive aqui em cima do corretivo. E na minha pálpebra. Olha como a cada passo a maquiagem vai ficando mais natural. Devolvendo algumas tonalidades, o contorno, as sombras pro rosto, né? E agora a gente vai pro blush. Vou pegar um blush no tom bronze, que é o que eu mais uso, eu acho mais coringa para todos os tons de pele, para todas as ocasiões, tipo de roupa que você for usar, se é manhã, se é tarde, se é noite. O blush bronze é o mais coringa, ele fica mais elegante, deixa a maquiagem também mais natural. Então eu vou pegar e passar aqui, ó, nessa lateral, porque aí já dá também um efeito de contorno, afinando um pouco a bochecha, venho até aqui atrás, até a orelha. E eu trago um tantinho aqui pra frente. Mesma coisa do outro lado. E é isso, ó. Aí o mesmo blush, como ele é o tom bronze, eu vou passar um pouquinho no queixo, um pouquinho nas laterais do nariz, pra dar um leve efeito, e um pouquinho aqui na testa. Olha a pele já como fica bonita, como fica natural, não fica forçado, não fica muita maquiagem. Ó, e com o tom da base correto. Olha só, pro meu colo, pro meu pescoço, como fica uniforme, fica bem parecido. Então essa é a melhor forma de escolher a base. E aí depois você pode escolher a forma de aplicar, porque com o jeito que você tiver mais facilidade, o jeito que você se identificar mais em aplicar a sua base, você pode fazer. Relembrando o que eu usei na nossa pele, primeiro de tudo o hidratante, depois a base, o corretivo, pó para selar tudo isso, blush usei como contorno na bochecha, no queixo, no nariz e na testa, tá? E a sua pele tá pronta, sem mistérios, sem o tabu, não vai sair parecendo um fantasminha depois de aplicar essas dicas da base. Espero que você escolha correto, que tenha ajudado, que você goste e seja ainda mais feliz com a maquiagem correta. Um beijo e até o próximo!